Bem, pessoal, então olha só. O que eu separei hoje para vocês? Eu havia passado um texto para vocês, não passei? Sim, professor. Alguém leu o texto? Sim, professor. Eu não li texto porque eu tô ficando com a vista ardendo muito e não tá dando a forçando a barra, não. Infelizmente, a gente nem pode ir para médico. Tem que fugir de médico. A situação tá brava. Hoje em dia, você ir para o hospital é você ficar lá, né? Então, eu tô com fugir de médico. É verdade. Tá aparecendo aí uma tela para vocês? Tá escura. Tá escura, tá abrindo ainda. Ai, gente, é porque tá aparecendo aqui que eu retomar o compartilhamento, mas não volta. Alt T. Só fala assim, início de compartilhamento de tela. Aí tá pedindo para... Peraí. Deixa eu voltar. Interromper o compartilhamento. Vamos ver se eu consigo fazer de novo. Rodrigo. Oi. Boa noite a todos. Boa noite. Uma pergunta. Vai haver espaço lá no AVA para colocar a P2 e o trabalho. Eu tive um problema com uma outra disciplina, que eu postei meu trabalho e a prova, mas só chegou para ela o meu trabalho. Olha só, Cristina, cada um tem que ser em um tópico. Por quê? Não, prova com 2 páginas, só vão as 2 páginas se for um arquivo único. Se você postar um e depois postar outro, o que você postou antes vai ser apagado. Agora, veja bem, o meu trabalho está em um tópico, aí você vai botar lá naquele tópico. A prova estará em outro tópico, aí você vai botar no outro tópico, tá? Ô, Rodrigo, Oi? qual o período para entregar essa prova? Porque o trabalho é até dia 10. E a prova? O trabalho eu botei até dia 10? A prova é até o dia que você teria a prova, é até a sexta-feira. O trabalho está até dia 17, professor. Até dia 17. É por isso que eu tô achando estranho, mas ela tá falando... Professor, trabalho até dia 17. Gente, olha só. Gente, olha só. Lá no AVA é o único. Tem todas as datas. Eu não vou lembrar a data de um por um, porque eu tenho 8 turmas. Então, cada turma eu tenho uma data, cada turma eu tenho um trabalho. Então, vocês têm que olhar a informação que está lá no AVA, entendeu? Mas, Rodrigo, a gente também tem no grupo só de arquivos essa informação. Tem no grupo que a gente tem só, a gente tem no grupo dos professores. Então, se confundir aqui, é demais. Então, tem 4 informações, 4 meios para ter informação. É só buscar. Eu devo ter confundido, mas eu vi foi no grupo mesmo. Eu acho que de repente eu não enxerguei direito, né? Apareceu minha tela para vocês? Eu não sei o que está acontecendo. Não tá compartilhando. Professor, para mim não tá. Não apareceu. Professor. Oi. Estão pedindo a senha. A Daiane não está conseguindo entrar, está pedindo a senha. Gente, olha só. Esse Zoom meu, eu nunca boto senha. É o link. Ela deve estar entrando com o link... Porque aquele monte de endereços lá tem link de telefone, link de direto. Não tem senha. Aquele ali não gerou senha. Por isso que vocês entraram direto. Vocês não botaram senha, né? Eu tô tentando ver o que está acontecendo. Não quer compartilhar. Só tem que dar ok. Ai, Senhor. Bem, agora Apareceu, Rodrigo. Apareceu? Ai, que bom. Apareceu. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, turma. Boa noite. Desculpa o atraso aí. Nada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, olha só, pessoal. Vou pedir um favor a vocês. Agora eu quero que vocês vão lá no bate-papo e coloquem o nome de vocês, tá? Porque agora eu aprendi a puxar a lista de chamada.
Então, é só vocês colocarem o nome todo de vocês ali no bate-papo, que daqui a pouco eu consigo gerar um arquivo e fazer a chamada, tá bom? Então, deixa o nomezinho de Mas vocês. é só o nome? Só o nome? Só o nome todo. Tá. Professor, Fale, amor. Oi, Patrícia. oi, é porque Não cortou na hora, minha internet parou. É para botar o meu nome lá no chat, é isso? Isso, todo mundo vai colocar o nome no chat, porque agora eu aprendi a puxar a lista, aí assim que acabar a aula eu já tenho a lista de quem estava presente, tá bom? Ah, tá, porque minha internet tinha parado. Obrigada. Qual o trabalho de Poliana, tadinha? Deixa eu pegar água aqui, rapidinho, gente, só um minuto. Só tá baixo. Ica, botou seu nome lá no chat? Ica? É só avisar pro que entrar, botar o nome completo. Olha só o que você faz. Ica? É Oi, só no pode? bate-papo. Oi, meu amor, boa noite. Você botou seu nome lá no chat? Não. Então põe seu nomezinho todo lá, tá? E como é que eu faço? É no Ah, tá. bate-papo. Tá. Lá no Achei. chat, lá embaixo. Ué, ou eu ou a galera fala. Lá no chat, lá embaixo. Márcia, vai deitar, Márcia. Desliga o seu soninho. Deitada, garota! Ah, já tá deitada aí, ó, Tá viu? atacada hoje, Poliana? Hã? Quem? Tá atacada hoje? Não, é porque o professor tá desde cedo tentando fazer as coisas, tá todo mundo falando junto, tadinho. Daqui a pouco ele se irrita, hoje é sexta-feira. Então vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar que é sexta-feira. Vamos aproveitar que nós estamos encerrando o conteúdo. Hoje a gente vai falar de função social da escola, tá? Bem, a função social da escola, não especificamente, ela vai tratar da legislação, né? Mas tudo que envolve escola está atrelada à função social da escola, né? Por quê? A escola, gente, ela é uma instituição, né? E essa instituição, ela é atravessada por diversos olhares, né? Cada um vê a escola de uma forma, cada um percebe a escola de uma forma, né? Eu tenho as minhas expectativas frente à escola e a escola, ao longo do tempo, ela responde ou não às expectativas da comunidade ao qual ela é contemporânea, né? Nós temos, por hábito, eu vou pedir que todo mundo desligue o microfone, que só ligue se for fazer pergunta, tá bom? Porque senão dá interferência aqui. Vou desativar o som de vocês. Caso vocês queiram fazer uma pergunta, vocês podem ligar, tá? Então, já desliguei de todo mundo, tá, gente? Então, a escola, ela, ao longo dos séculos, ao longo da sua formação, do seu processo de formação, ela vai responder às expectativas de uma comunidade, de uma população, né? Hoje, a nossa escola, ela deve responder expectativas muito maiores, porque a nossa escola hoje é uma escola que pretende ser de todos, né? Vamos pensar que no período de democratização de acesso à escola,
pensava-se uma escola para todos. O que é uma escola para todos? Uma escola que todo mundo pudesse fazer a matrícula. Mas é diferente uma escola ser para todos e ela ser de todos, né? Porque quando ela é de todos, ela atende às especificidades de cada um, né? Cada um de nós tem uma especificidade, cada um de nós tem uma característica, né? E a escola, enquanto instituição pública, né? E o que é público? É o que é do povo, né? Se ela é pública e ela é do povo, ela é de todo mundo, né? Ela não é só de quem está ali dentro, ela não é só do diretor, ela não é só do prefeito, né? Do vereador, governador, enfim. Ela é de todo mundo, né? A escola é uma instituição de todos, né? O grande problema é que muitas das vezes a gente encara a escola como algo que está para fora de nós, né? É externo a nós. E na verdade não é, né? A escola do seu bairro, ela não é uma nave voadora igual a nave da Xuxa que chega às 7 horas da manhã, pega as crianças, voa e vai embora, né? O prédio ele continua ali. E existem diversas formas da escola integrar-se com a comunidade, né? A gente pode perceber nitidamente o que acontece em bairros que são carentes de bens culturais, de aparelhamentos de esporte, né? Quando tem uma escola e tem uma quadra, aí é final de semana, o pessoal pula o muro para jogar bola, né? Teve um período que existiu um programa chamado Escolas de Paz. Esse programa foi na época de Garotinho, salvo me engano. Acho que foi Garotinho que era governador na época. E nesse período, eles abriam a escola nos finais de semana, né? E nesse final de semana a comunidade ia, tinha acesso a diversas atividades, né? Tinha acesso à alimentação, inclusive, e ele não era só para alunos, era para a comunidade inteira, né? Oi. Professor Rodrigo, desculpe interromper. O senhor poderia repetir de novo, porque travou aqui para mim, eu não consegui te ouvir. Até que parte você escutou? Até a parte do garotinho. Então, o programa Escolas de Paz, salvo me engano, foi implementado pelo Garotinho, tenho quase certeza, e era um programa em que a escola era aberta no final de semana, né? E a comunidade tinha acesso a atividades diversas, a alimentação, né? E não era só para alunos da escola, era para as pessoas do entorno, era para o que a gente chama de comunidade escolar. Porque a comunidade escolar, gente, não é só quem está dentro da escola, é todo mundo que, de certa forma, está ligado à escola. Então, o vizinho da escola faz parte dessa comunidade escolar, o pai de aluno, o irmão, o primo, enfim, a comunidade no entorno faz parte dessa comunidade que a gente chama de comunidade escolar, né? Então, o Escolas de Paz abria a escola para a comunidade, né? Entendendo que partia-se do princípio que as cidades, os espaços, eles eram carentes de espaços culturais, de esportes, de lazer, né? Então, a escola, de certo modo, ela ia suprir essa necessidade, né? Eu me lembro que tinha informática, tinha futebol, tinha um monte de coisas. Mais à frente, depois, lá em 2007, por aí assim, surge, acho que é 2007, o Escola Aberta, né? Que é uma releitura dessas escolas de paz, mas já a nível federal, que abria a escola nos finais de semana, né? E depois o Mais Educação, que já vem como um braço dessas escolas abertas, né?
Mas qual é o intuito desses programas? Por que esses programas eles nascem? Eles nascem porque eles entendem que a escola pública, ela por si só, não consegue suprir todas as necessidades da população, né? Ela não atende na integralidade. E ela não atende na integralidade por quê? Porque a escola ela não constrói o sujeito sozinho. A escola ela não forma a pessoa sozinha, né? Ela é atravessada por outros agentes, né? Por exemplo, vamos pegar um aluno de qualquer escola, porque eu não gosto. A gente às vezes dá sempre exemplo de escola pública, mas eu já tive exemplos outros em escola privada também, que trabalhei durante muitos anos, né? A gente pega um aluno, o aluno está ali 4 horas dentro da sala conosco, né? Acabou a aula, ele vai para um mundo que a gente não tem controle, né? Ou ele vai ficar em casa, ser uma mãe zelosa, ou ele vai ficar na rua soltando pipa, né? Hoje eu vi na internet uns comentários das pessoas falando do isolamento, né? Que tinham muitas crianças que não estão indo à escola. Não foi no Facebook, não. Foi uma fala a respeito de retorno de escola particular, né? Eu acredito que vocês estejam acompanhando, que tem uma movimentação para as escolas particulares de alguns lugares retornarem. Caxias parece que volta segunda-feira, né? Rio, a Prefeitura do Rio tem nesse movimento também, nesse impasse. E depois acredito que a abertura das particulares vai acabar se prosseguindo, né? Também porque eles não estão aguentando sustentar. A pessoa falava para mim, a escola tem que abrir porque o pai não tem com quem deixar a mãe. O pai não tem com quem deixar o filho, perdão, gente. Fui olhar essa borboleta da apresentação aqui. O que acontece? Quando um pai vai matricular o filho na escola, não necessariamente Rodrigo? O objetivo primeiro dele é que ele vá para a escola para aprender. Vocês vão ver muito isso na educação infantil, né? Vocês estão tendo metodologia da educação infantil, né? A educação infantil ela é uma etapa essencial para a criança, né? Mas a reflexão que a sociedade faz, de maneira geral, a partir da educação infantil, é que a criança vai para a escola brincar, né? E às vezes a justificativa da criança estar na educação infantil é o quê? Não, eu não tenho com quem deixar o meu filho, eu preciso trabalhar, eu preciso da matrícula porque ele eu tenho que trabalhar, eu não tenho com quem deixá-lo, né? Então, cada um tem uma necessidade. Não que a necessidade do pai de ter que trabalhar e deixar o filho com alguém se distancie da escola, né? Porque cada ente ali tem uma necessidade diferente. O pai pode ter essa expectativa, mas essa expectativa ela não muda em nada o trabalho da escola, porque a escola ela continua com com o seu objetivo de formação do aluno, né? Mesmo sendo atravessada por esses olhares externos, né? Bem, quando nós falamos em função social da escola, porque às vezes quando a gente fala função social da escola, parece que a escola é assistência social, né? De certo modo, ela é muito próxima. Eu vejo a escola como um lugar, a instituição escola como um lugar que agrega muitos outros setores, né? Ela agrega muitos outros profissionais, direta e indiretamente, né? Quando a gente vai encaminhar uma criança para um atendimento psicológico, quando a escola faz um encaminhamento, uma solicitação, na verdade, o que o psicólogo vai pedir? Ele vai pedir um relatório, né? Então, a escola participa, a escola é essencial nesse momento. Quando a gente fala em função social da escola,
São todas as funções que a escola vai desempenhar que vão conversar com as estruturas sociais externas, né? É tudo que a escola vai desempenhar frente ao aluno para a sua formação enquanto cidadão, né? Quais são os 3 grandes pilares da função social da escola? A função social da escola, gente, é uma corrente de pensamento, tá? Vocês vão ver que tem diversos autores que discutem a função social da escola. Inclusive, tem autores que discutem que a escola não tem função social, né? Algo que eu não consigo enxergar, né? Que eu não consigo vislumbrar, tá? Bem, então, quais são os grandes tópicos aí? Primeiro, preparação. Segundo, formar e contribuir, né? Bem, ela prepara o indivíduo para a vida em comunidade, né? É algo já estabelecido na lei, né? Quando a criança ela é matriculada, ela espera que a gente espera que a criança ela saia de lá com uma formação básica em cidadania, porque veja bem, a escola ela não forma você para você mesmo. Ela forma você para uma manutenção da sociedade. Por quê? Você vai para a escola para aprender questões que são essenciais para que a vida em sociedade continue acontecendo, né? Então, e aí o Gramsci, que ele vai trazer essa discussão, né? Quando ele aponta a questão da hierarquia, né? E da sobreposição, que a escola, de certo modo, ela funciona como um aparelho, né, de reprodução do Estado, né? O aluno recebe, de acordo com a sua classe social, o que é dito necessário para ele receber, né? Dito, por que eu boto entre aspas, né? Porque quando eu falo em contexto educacional, eu estou falando que a escola ela passa por questões, por problemas, né, que não necessariamente são enxergados pelo entorno ou pelas autoridades, né? Por exemplo, se a criança ela fica um mês fora da escola, por que ela ficou esse um mês fora da escola? Né? Existe na escola, e vocês vão ter a disciplina mais à frente, a equipe de orientação educacional, né? O orientador educacional é aquele alguém que vai ficar a cabo de cuidar, né? Dessas expectativas do aluno frente à escola, do seu dia a dia, né? Cuidado com a palavra cuidar, né? Ele não está ali para cuidar da criança no sentido de segurar no colo, né? Mas é o orientador educacional que direciona, que conversa, que verifica essa questão de faltas, né? Quando a criança ela desaparece da escola, tem um motivo, né? E esse motivo ele não pode ser deixado para trás. Por quê? Dependendo do espaço social onde a escola está inserida e o histórico que essa criança traz, talvez a gente necessite comunicar aos outros órgãos, né? Por exemplo, se a criança some 2 dias e aparece na escola toda roxa, né? O conselho tutelar ele tem que ser comunicado, né? Se é algo aparente e a escola não comunica às autoridades, a escola está sendo negligente, né? E pode responder, inclusive, junto com o praticante, né? Então, o orientador educacional é peça-chave nessa questão do aluno, né? Então, quando a gente fala de escola popular, principalmente, escola pública, e o texto que eu mandei para vocês trata especificamente da função social da escola, pensando escola pública. Por quê, gente? Vamos pensar
na questão das carências, né? E aí eu estou falando de carência de modo geral, né? Se eu pego uma escola num lugar onde não tem pracinha, não tem um teatro, não tem um cinema, não tem uma oferta de curso, de atividade física para essa criança, não tem um posto de saúde que funcione, enfim, o entorno não tem nada a oferecer para aquela criança, né? A escola, por si só, ela não consegue formar sozinha, né? Ele precisa necessariamente dessa complementação para a sua formação. Quando o aluno é de uma classe alta, de uma classe que tenha mais benefícios, acho que tem alguém mandando mensagem no chat. Quando a criança ela já é de uma classe social alta, já tem mais poder aquisitivo, o dia a dia dela não é ficar na rua soltando pipa, né? Ela tem aula de natação, ela tem aula de inglês, ela tem acesso ao plano de saúde, enfim. Se a gente for pegar e comparar, e eu não estou falando em totalidade, tá, gente? Não entendo. Não é todo mundo que estuda na escola pública que não tem acesso a isso, e não é todo mundo que estuda na escola particular que tem acesso a isso, né? A gente não pode generalizar, né? Mas nós sabemos que a porcentagem é maior, né? Então, existe ao longo do tempo várias escolas que vão tentar suprir essas necessidades outras, tá? Essas necessidades que são sociais, né? Seja através do esporte, da língua inglesa, língua espanhola, artes, né? São atividades que a gente chama de atividades complementares. A gente pode citar aí o CIEP, a gente pode citar o CEL, a gente pode citar o programa São Paulo Integral, a gente pode citar o Mais Educação. São todas políticas que vão entender que a comunidade tem carências e agregam essas carências à escola, né? Existe uma professora chamada Denise Sepúlveda, eu não sei se vocês conhecem. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de escutá-la, talvez no período que vem, se a gente tiver semana de formação e tal, eu vou tentar negociar com ela para ela fazer uma fala para vocês. A Denise, ela trabalha com a questão de diversidade, né? Tem um trabalho importantíssimo. Agora ela está focando o trabalho dela em estudos da mulher na escola, né? A figura feminina na escola. Mas a Denise tem uma fala muito boa também a respeito da escola de tempo integral, né? Ela é uma das pessoas que é contra a escola de tempo integral. Ser contra, gente, não quer dizer que quer que acabe, né? Ela apresenta questionamentos, e eu já participei de algumas mesas com ela quanto a isso, né? Ela apresenta uma fala que a gente sabe que é importante. Ela fala que se a criança fica o dia inteiro na escola, em que momento ela estará com o pai e a mãe, né? Ela se socializa com os colegas, mas não socializa com a própria família. Se a gente for perceber e jogar para nossas vidas agora, quem fica mais tempo fora, ou a mulher que trabalha fora, ou a mulher que fica em casa, o marido trabalha, enfim. A gente não estava acostumado a ficar todo dia com todo mundo dentro de casa, né? E a gente teve que, de um dia para o outro, reaprender a conviver com as pessoas, né? Reaprender a conviver de uma forma que não seria
necessário, porque são pessoas da nossa família, né? E o que eu quero dizer com isso, que a Denise traz? A criança que fica numa escola de tempo integral, ela permanece mais tempo com outros do que com a própria família. Então, como a própria lei traz que a formação do aluno na educação ela é complementar, ou seja, ela acontece na família, na escola, nos movimentos sociais, não é responsabilidade de um só, é responsabilidade de todos, né? Então ela diz que falta a família ali no meio, né? Mas por outro lado vai ter uma corrente que vai dizer o seguinte: se o Estado ele não consegue fisicamente garantir que aquela criança saia da escola e consiga ser matriculado num curso de inglês, que ele consiga ter aula na escolinha de futebol, enfim, que ele tenha acesso a esses outros meios, né? Viu-se que a escola é um espaço onde eu poderia agregar essas outras complementações, né, que atendem a carências sociais e joga-se para a escola, né? Então a escola acaba passando a cumprir essa função social, né? Essa agregação, né? Bem, então quando a gente fala de preparação, nós estamos pensando num projeto político-pedagógico que pensa socialmente, que pensa as características da sua comunidade, que pensa coletividade, prepara, ou seja, constrói, ajuda a construir, né? Porque antes de você construir, você tem que preparar, né? Então a preparação ela vai dar base para essa construção social que a gente vai ter lá na frente. Se a escola consegue cumprir o seu papel e a comunidade consegue cumprir o seu papel, nós temos ali uma complementação de atores, né? E essa complementação de atores forma um sujeito, né? Tem uma fala indígena que diz que para educar um índio, para educar um índiozinho, é necessário uma aldeia inteira, né? Eu acho isso essencial, essa fala deles, né? Porque se a gente for acompanhar os indígenas, eles estudam na escola, mas eles não deixam de ter a formação dos seus hábitos, né? Eles continuam tendo... Peraí, gente, só um minutinho, deixa eu fechar a porta aqui. Perdão, voltei. Então, quando um aluno indígena, ele tem acesso à escola, mas ele continua tendo a sua formação cultural, né? Os outros indígenas, eles passam a caça, os costumes, né? Ou seja, não é só a escola que faz o seu papel, né? O que acontece muitas das vezes hoje é que a gente pode jogar a criança ali dentro e é culpa da escola, né? E às vezes também o pai, gente, já está no estado que ele perde totalmente o controle também, né? Perde o controle do seu filho. Eu já tive caso de pai falar que não estava aguentando mais, né? E é muito triste quando o pai desiste do filho, né? Imagine se o pai desiste, imagine se a escola desiste, né? Enfim, então, gente, quando a gente fala em preparação, uma escola que visa a sua função social, ela tem que ter um olhar maior para o externo, né? É aquilo que eu falo para vocês. A escola ela não tem que esperar uma pessoa com deficiência visual aparecer na escola para ela ser adaptada. Ela tem que estar adaptada para receber a pessoa, independente do dia e da hora.
Porque a escola não seria para todo, não é para ser para todo mundo. Então ela tem que ter já essa preparação, né? Cadeira para pessoas obesas, né? Na faculdade a gente tem umas. Não é comum a gente ver na escola aquelas cadeiras, né? Mas ela tem que existir. Por quê? A qualquer momento eu posso ter um aluno com aquela especificidade. A gente tinha aqui em Maricá uma aluna que tinha uma doença que chamava-se ossos, eu acho que é ossos de vidro, que chamam vulgarmente o nome, né? Ossos de vidro, eu acho. Acho que esse é o nome que dão, né? Que qualquer movimento nela quebra os ossinhos, né? Então, Osteogênese. Oi? Osteogênese. É osteogênese? Doença. Obrigado, Marisa. É uma menina super inteligente, essa mocinha aí. Eu trabalhei com ela. Ela é muito inteligente, simpaticíssima. Ela é um amorzinho. Belinha. Então é bom, depois que vocês quiserem, eu vou procurar um texto falando sobre o assunto, mando para vocês, né? Então, quer dizer, eu me lembro que à época a escola foi se adaptando a sua rotina para recebê-la, né? Até mesmo porque ela não podia subir escadas, ela utilizava uma cadeira de rodas, né? Tinha todo um movimento para ela chegar à sala de aula, né? Enfim, quando a criança ela chega à escola, seja qualquer criança de qualquer tipo, de qualquer característica, espera-se que a escola, em sua visão formadora, tenha o entendimento de quem é aquela criança. Por isso que eu sempre sou muito crítico à construção de escola grande. Eu acho que escolas grandes, você perde a característica com o aluno, aquela relação muito próxima com o aluno, né? Que na maioria das vezes acontece na escola pequena. O que não quer dizer que uma escola grande não funcione socialmente, né? E o que também não quer dizer que uma escola pequena funcione. O que eu quero dizer é que é mais propício né? É mais propício que uma escola pequena eu consiga identificar o aluno pelo nome, eu consiga conhecer a família, né? Enfim, as proximidades são maiores, né? Que são mais difíceis em escolas grandes, né? Quando a gente está ali numa escola muito grande, uma escola de 3.000 alunos, a gente está muito próximo de ser um número, né? Entre aqueles 3.000, mas aquele número ele traz uma história, né? Enfim, então a escola ela tem o seu papel de preparação, ela prepara para uma construção social, né? E aí a gente tem que partir do princípio que ela conhece o local onde ela está inserido, a realidade sociocultural do seu espaço, né? Porque não adianta, gente, eu chegar lá, abrir o meu caderno, abrir o meu livro, começar a minha aula de história, a minha aula de ciências, e esquecer que aquele aluno traz uma história. Que aquele aluno ele é conhecedor também, ele é um ser histórico. Se a gente for trabalhar em área rural, vocês vão ver que eles sabem um monte de coisas que a gente que mora em área urbana não necessariamente a gente tem acesso ou a gente conhece, né? Então eles vão trazer muita informação para a gente também. Da mesma forma que é muito perigoso, quando a gente não conhece a realidade da turma, a gente prepara uma aula maravilhosa. Hoje eu vou dar aula sobre morangos. Aí eu faço um desenho do morango, levo um poema do morango e falo do morango. Só que meus alunos nunca comeram morango e eu não me atentei para isso, né? Principalmente quando a gente fala de crianças pequenas, né? A criança ela é muito ligada ao concreto.
Vocês, no período que vem, vão ter metodologia da matemática com a Adriana. Quem dá educação infantil para vocês é a Adriana, não é? É período que vem, Sim. que vem vocês vão ter É sim. metodologia da prática. Professor, Oi. tem alguém com áudio ligado aí, tá me atrapalhando de ouvir. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou desligar o de todo mundo. Desliguei de todo mundo de novo. De quem que eu falei agora? Esqueci, gente. Perdi. Qual foi o nome que eu falei? De Adriana, que dá aula de creche. Ah, isso. Adriana, que dá aula de educação infantil. Ela vai dar matemática para vocês, né? Metodologia da matemática. E a Adriana, ela trabalha com prática. Então, vai ser muito bom para vocês, porque ela trabalha com uma produção de material concreto. E a matemática é algo complexo para a criança ver de forma concreta, né? Então, quando a gente consegue mostrar para ela que aquele universo de números pode ser concreto, né? Pode ser tocado, cria sentido para a criança, né? Então, a ideia no ensino fundamental é que o nosso projeto político-pedagógico, que a gestão escolar, que os conselhos tenham essa visão do aluno, tenham essa compreensão. Agora, quando você vai pensar de 6º ou 9º ano e ensino médio, as necessidades são outras, né? E quais são as realidades, quais são as necessidades e a realidade do meu aluno? A gente tem um estudo a respeito dos alunos que saem do 9º ano e vão para o ensino médio, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente aqui em Maricá são 13, 14, quase 20 escolas que têm ensino médio, né? Se a gente for fazer um ensino médio, não, gente, 6º ou 9º. Se a gente for fazer uma escala, nós temos 65 escolas municipais, né? 65 escolas municipais. Na sua maioria, 48, 50 por aí, assim, oferecem 1º ou 5º ano, né? E educação infantil. Aí, quando chega 6º ou 9º ano, esse número cai, né? Esse número vai se reduzindo, né? Cai para 20, por aí assim. Eu não lembro de cabeça. E depois, se a gente for pensar em ensino médio, esse número cai para 9. Né? O que acontece nesse meio de caminho? Que o número de escolas, porque diminuir a escola não é em si o problema. O problema é que a diminuição é muito grande, né? Então, quer dizer que, no meio do caminho, ou eles não chegaram, ou eles foram para outros lugares que não a escola pública municipal, né? O Estado não mais, porque o Estado aqui em Maricá não tem mais ensino fundamental, né? Só ensino médio. E mesmo assim o ensino médio tem poucos alunos, né? Então o que acontece nesse meio do caminho? Né? Então esse meio do caminho perpassa pelo bloco que a gente chama de formação, né? A formação que nós temos na escola é uma formação que trabalha a partir das competências e habilidades, né? É uma formação que eu tenho certa restrição ao nome, mas é o que a gente usa normalmente, que é educação de qualidade, né? Que eu acho que virou um termo batido, se a gente pensar de fato o que é essa educação de qualidade, né? Então, a ideia é formar, a partir dessa educação de qualidade, um aluno que ele consiga se desenvolver em áreas básicas que são de leitura, escrita, ciências, arte, cultura, matemática, né? E ele aprimore o seu desenvolvimento cognitivo e afetivo, né? E que a escola passe também para esse aluno valores,
éticas, senso crítico, formação reflexiva, autônoma e consciente. Será que a escola hoje forma esse ser autônomo e consciente? Olha, eu vou dar um exemplo a vocês. Eu peguei uma turma, independente de ser aqui ou não, porque eu também não dou aula só aqui, e eles entraram na faculdade, né? Agora, pouco. Aí eu passei o trabalho. Aí daqui a pouco me mandaram uma mensagem assim no privado: professor, é a lápis ou a caneta? Aí eu pensei: professor, onde está escrito data? Eu boto a data de hoje ou a data do dia que eu vou te entregar? Professor, número é matrícula ou é o número da chamada, né? Perguntas que eu já não ouvi há algum tempo, desde que eu dava aula no fundamental, né? Acho que eu achei interessante porque eu estava pensando, falei assim, gente, como que cria uma dependência do professor, né? Professor, fulano, professor, e não sei o quê, né? A escola, a instituição escola, ela continua a mesma, né? Então, será que a escola, ela consegue formar aquele sujeito para que ele resolva as suas demandas, né? Para que ele consiga, de forma coletiva, resolver as suas questões, as suas pendências, né? E que ele consiga atuar na sociedade de fato? Ou a gente ainda continua com aquela escola que a gente fala qual é a cor que tem que pintar a rosa, qual é a cor que tem que pintar a bolinha, quem tem que sentar atrás de quem, né? O que pode e o que não pode entrar na escola de vestimenta, de roupa. Enfim, em que momento a escola coloca os alunos para pensarem, para decidir, ou eles só estão recebendo conteúdo, né? Essa é uma crítica quando a gente fala em função social da escola, né? E o construir, né? Construir aí é a última parte dessa visão social da escola, lembrando que as três partes são complementares, tá? Todas as três estão ligadas, né? Quando a gente fala em construir, a gente está pensando numa orientação para a formação cidadã, a gente está falando em construir cidadãos que vão sair da escola e que tenham conhecimento da economia social, economia, da sociedade, da política do país. A gente hoje discute isso na escola, né? A gente fala de questões econômicas, a gente fala de política, a gente fala de realidade social da escola, né? Ou a gente fecha simplesmente a porta e o conteúdo pronto acabou, né? É o que a gente fala de prática da cidadania. Está previsto na LDB essa formação para a cidadania, né? A escola ela forma esses sujeitos para que eles estejam preparados para conviver e viver em sociedade, tá? Bem, Paulo Freire dizia o seguinte: o ser cidadão é o ser crítico, é o ser político, capaz de questionar, criticar, reivindicar, participar, ser militante e engajado, contribuindo para a transformação de uma ordem social injusta e excludente, né? Então, Paulo Freire pensa que quando eu formo um sujeito na sociedade, eu formo um ser político. E esse ser político é um ser que consegue refletir e questionar e reivindicar e participar e militar e ser engajado, contribuindo para que a sociedade se transforme, né? O Paulo Freire ele já dizia: a escola ela não muda a sociedade, né? Ela muda as pessoas mudam a sociedade. E é uma fala importantíssima, porque tira da escola tudo isso que a gente às vezes coloca, né? De achar que ela é a salvadora da pátria. Ela não é a salvadora da pátria.
mas sem ela a pátria não se salva, né? Ela não consegue levar tudo sozinha, mas ela contribui para que o caminhar aconteça, né? E é uma reflexão que o Freire traz, importante também quando ele traz, e ele vai falar sobre a questão da alfabetização de adultos, né? E ele fala que o problema não é ensinar que Eva viu a uva, mas sim pensar que uva é essa, de onde essa uva veio, qual a posição social de Eva na sociedade, né? A gente não passa essa reflexão para o aluno, né? A gente não ensina o aluno a questionar, né? Bem, é indispensável a escola, portanto, socializar o saber sistematizado. Saber sistematizado porque a escola, independente de todos os olhares e coisas que são atravessados por ela, né? Ela é aquela que trabalha com o conhecimento sistematizado, com o que a gente chama de conteúdo mínimo, né? O que é o saber escolar, os conhecimentos escolares? O que é mínimo dado pela escola para que uma pessoa consiga sair e exercer a sua cidadania ou se enquadrar no mundo do trabalho, por exemplo, né? Então, a escola ela forma multiplamente, né? Ela socializa, ela repassa conhecimento, né? Eu falo socializar o saber porque eu entendo que o saber não está só na escola, né? Hoje, principalmente, a gente tem que pensar dessa forma. A gente tem que lembrar que hoje o acesso às redes, o acesso aos conceitos, à internet, é algo que leva o conhecimento à mão de todo mundo, né? Agora, o trabalhar esse conceito, a forma como eu recebo, a importância que eu dou a esse conceito, o como eu emprego isso socialmente, isso passa pela escola, né? Fazer com que o saber seja criticamente apropriado pelos alunos. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser falar algo, é só levantar a mãozinha ou abrir o microfone, tá bom? Não preciso ficar falando sozinho, não. Deixa eu só botar um negocinho aqui, porque a água tá molhando minha pequena mesinha. Rodrigo, eu ia falar... Tá me ouvindo? Tô, claro. Ah, tá. Não, que tá parado, porque tá travado. Eu ia falar lá atrás sobre as crianças que somem durante 2 dias ou durante... No caso, não sei se de repente faz uma ligação, mas eu estava vendo uma reportagem sobre evasão do estudo nesse tempo de pandemia. Sim, sim. Né? Eu estava vendo uma reportagem, então eu achei assim, muito interessante, porque a gente já tinha conversado sobre essa evasão escolar presencial e a gente vendo isso por problemas de crianças, mais adolescentes, né? Que não estão tendo acesso à internet, a equipamentos, então está tendo essa evasão, porque muitos adolescentes estão querendo desistir. Eles estão sendo desmotivados, no caso, né? Sim. Por causa disso. Se já eu acho que de ponto a gente tem, Poliana, que a gente consegue perceber nesse momento que a escola ela ainda é importante, né? Eu acho que se havia alguma dúvida, a gente hoje nota que a escola, o espaço físico escola, ela é importante, né? Por N fatores. Eu estava falando com uma amiga minha que estava falando sobre essa questão de aula remota. Ela falava, mas por mim continuava assim, dava não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, minha filha, você tem que entender que nem todo mundo tem pai e mãe que sabe ler, né? Nem todo mundo tem alguém que ajuda a criança, né?
ou que consiga ajudar. Então, a gente tem que pensar em todos esses fatores. E o que acaba acontecendo, né? Se não tem aquele espaço escola, eu começo a ter um nível maior de evasão, né? Porque a evasão, ela existe mesmo no meio remoto, né? Que é quando a criança some. Aqui em Maricá, eu acho que são 115 que a gente está buscando, que são pessoas que nem a cesta básica estão indo pegar, né? Então, se a gente pensar assim... Rodrigo, essa questão da cesta básica, você falou, eu lembrei aqui. Essa questão da cesta básica, agora mesmo, nesse exato momento, eu mandei uma mensagem para a Wanda, lá do Joana. Por quê? Estou falando com uma professora de português, esqueci o nome dela, é uma loira. Ela tem um grupo que só ela, nenhum outro professor interage nesse grupo do Joana, só ela. Então, assim, no mês passado, ela mandou o dia, a listagem do dias com as turmas no grupo. Só que no perfil do Face, eles tiraram, né? Avisaram que não vão mais poder ficar por causa da política e tudo. Isso. Então, no grupo das atividades, eu não vi essa listagem. Então, no caso, foi dia 1º a entrega, eu não vi, né? E quando eu fui perguntar para a professora, ela falou que já tinha sido entregue. Aí eu falei assim, bom, mas como é que foi essa divulgação? Ela, foi no grupo do Facebook. Eu falei, em qual que eu não vi nenhum? Até ontem eu estava olhando tudo. Então, assim, muito mal divulgado. Eu não estou vendo ninguém do Joana indo atrás das crianças para poder ver se elas estão realmente fazendo, se elas estão indo bem ou não. Eu acho que isso é meio complicado. E isso, como eles são adolescentes que estão numa fase complicada, daí que existe a desistência. Existe o desinteresse, estão na rua, estão andando de bicicleta, soltando pipa. Não tem a escola com esse trabalho social que presencial tem feito em algumas escolas, mas aqui durante a pandemia, como é que a escola pode fazer também esse trabalho social? O que acontece, Poliana, eu vejo muito a escola, eu penso muito escola a partir de gestão, né? E gestão e acordo, porque a escola ela não é feita só do diretor, né? Eu vejo muitas escolas, porque, por exemplo, eu vi escola que tem grupo de WhatsApp de todas as turmas, né? E todas as informações são passadas naquele grupo de WhatsApp. Eu vi escola também que fez grupo no Facebook que não tem problema nenhum. A escola não pode ter uma página lá escrito o nome da escola, né? Mas ela pode criar uma página, um grupo, né? Porque no Facebook dá para você criar grupos, né? Criar grupos para que os pais tenham acesso, né? E isso é uma questão de gestão da escola. E nesse momento, mais do que da gestão, ela precisa também da intenção e da interação do professor, né? Eu me lembro que agora, para a gente cadastrar, né, na plataforma, essas coisas, tiveram professores que não aceitaram dar e-mail, não quiseram dar número de telefone, né? N empecilhos para auxiliar, né? E eu acabo sendo ignorante porque eu falei, olha, ninguém é obrigado a dar o seu e-mail para a plataforma, né? Mas eu acho que seria uma questão de... A gente pode criar um e-mail institucional para cada um, né? Mas eu acho que era uma questão de humanidade, né? Até mesmo com o seu aluno, né? Eu até a do Joaquim, Rodrigo, em questão de alguns professores de repente não querer, né? Porque eu estava falando, antes eu tinha falado com a Alexandra, né? Aí falei com a Priscila. Aí ela falou comigo que na escola do Joaquim tem muitas professoras antigas, boas, mas que não tem não é acesso, mas sabedoria para lidar com isso, né? Com a internet, com a tecnologia.
Aí eu botei para ela assim, eu falei assim, boas elas podem até ser, mas o professor, para ser melhor ainda, ele tem que estar a cada dia se aprimorando, a cada dia tentando melhorar mais, avançando com a tecnologia. Por quê? Aí ela falou para mim assim, mas se a gente soubesse que ia acontecer tudo isso, a gente tinha se preparado. Eu falei, eu acho que se todo mundo soubesse que ia acontecer essa pandemia, tinha todo mundo ficado dentro de casa antes, não tinha a maioria morrido, né? Mas, para não ser... O que acontece, Poliana? Eu vou falar de escola como uma maneira geral, para não parecer que é uma questão pessoal, tá? O que acontece? Às vezes a gente fica na escola, e por que a escola se mantém da mesma forma que ela está posta há muitos anos? Porque sempre foi mais fácil. Por exemplo, quando eu falo em tecnologia, né? Gente, todo mundo sabe mexer no WhatsApp, né? Uma criança de 3 anos, ela sabe mexer no WhatsApp. É impossível uma pessoa hoje, só se for uma pessoa assim, extremamente isolada, que ela não sabe o mínimo de um WhatsApp, que seja um áudio que mande para o seu aluno para falar oi, tá tudo bem, não sei o quê, que foi uma das opções, né? Que a gente tem essa opção de áudio também. Você não quer mostrar sua imagem, mas grava um áudio explicando o exercício, algo do tipo, porque nós estamos passando por um período, né, muito complicado, e às vezes as pessoas complicam mais. E que eu boto, Poliana, e que eu falei numa reunião com algumas pessoas, né, que as pessoas elas desmerecem muito o público. Porque, por exemplo, ali na faculdade, a gente foi para o Zoom de um dia para o outro. Os professores tiveram que dar um jeito e ir. Você não viu o professor lá na frente batendo panela que não ia poder, que não ia ter, que não tinha. Todo mundo não se arranjou para resolver. Eu não estou falando aqui que os colegas têm que gastar dinheiro ou fazer não sei o quê. Mas se eu fosse para o privado, as pessoas acabam fazendo o que tem que fazer, né? Aí quando é público... Imagina a Luísa, tá? Oi? Imagina a Ana Luísa. Ana, tadinha, no início, ela vive falando isso, mas ela não consegue fazer, ela não faz, ela não dá aula para vocês, ela não procura fazer, né? Isso. Porque se a gente parar para pensar, as pessoas estão em isolamento. Então, aquelas 5 horas que eles estariam na escola, aquelas 4 horas, elas estão onde? Estão em isolamento em casa, preparando o material, porque aquele horário é o horário de trabalho, né? Então, a gente vê muita questão da falta da empatia também, né? Aí que eu falo para você como que é fundamental o gestor no momento, né? Você vê que tem escola que grava vídeo, que faz, usa plataforma, usa outros, tem gente usando uma chamada Hub, alguma coisa assim, né? Que foi um acordo com os pais e tal, e grupo de WhatsApp. Enfim, os meios eles existem, mas ele precisa da vontade do outro de fazer. Agora, por outro lado, os apontamentos têm que ser feitos, porque por exemplo, esses alunos que não estão tendo acesso a nada, eles têm que ser pontuados, né? Porque todos esses dados vão para o Ministério Público. Então, quem não está tendo acesso a nada é considerado evadido. Por quê? Eu tenho que saber o que aconteceu com essa criança. Se eu não tenho justificativo do que aconteceu com essa criança ela está evadida, né? E a gente sabe que no Brasil a gente não pode ter evasão. A gente tem uma alta taxa de evasão, mas a gente não pode ter evasão escolar, né? Por quê? A escola, a educação é direito subjetivo, né? Garantido pela Constituição. Então, é direito e é dever do Estado, né? As pessoas não estão fazendo um favor, elas estão cumprindo o seu papel, tá? Vamos lá. Aliar o saber científico ao saber prévio dos alunos, saber popular. Quando a gente pensa numa perspectiva de função social da escola, a gente vai lembrar que
o aluno, ele não entra na escola com uma tábua rasa, ele não vem para a escola sem conhecimento de mundo, ele é um ser histórico, então ele traz informações, né? Quando eu trabalhei lá em Piba, eu tive uma grata surpresa, muito engraçada. Eu trabalhei com uma turma de terceira série, lá em Piba. Não sei se vocês conhecem, acredito que sim. E Piba é lá no meio de lá no meio de ali para dentro de Rio do Ouro, né? Você vai lá para dentro, vai muito. E quando eu fui dar aula lá, que era o único lugar que tinha vaga de manhã em São Gonçalo, quando eu fiz o concurso para lá, a primeira vez, eu peguei essa turma de terceira série e tinha um aluno que me avisaram, olha, a turma era um amorzinho, eram pequenininhos. Ó, tá tudo bem porque o Sérgio não tá vindo. 2 dias eu dando aula, o Sérgio não apareceu. No terceiro dia, eu tô dando aula, de repente alguém vai com o pé na porta. Bum! Entra o Sérgio, um cotoquinho, estufando o peito, aí ele chega para mim, estica a mão, fala aí, meu irmão, é você que é o professor? Aí eu falei assim, o professor sim, mas eu não sou seu irmão não, eu não lembro da minha mãe ter gerado você, ou meu pai não. Aí ele foi, falou assim, qual foi? Tá me tirando, não sei o que, não sei o que lá. Olha, meus dias com o Sérgio eram dias infernais, vocês não têm ideia. Tem sim, porque alguns já foram à escola, né? Ele batia em todo mundo, não podia virar de costas. Ele era uma pessoa extremamente revoltada. Um belo dia, eu fui trabalhar com uma roda de leitura e uma das perspectivas do trabalho de leitura, que é o Geraldi, né, que trabalha, ele diz que a gente tem que deixar o aluno livre para escolher. Então, eu trabalhei nessa perspectiva, levei vários livros, espalhei pela sala, contei uma história para eles. Aí um aluno achou uma história, aquelas historinhas da Bíblia em desenho, né? Aí um aluno foi lá me mostrar, aqui, tio, a história de fulano. Aí o Sérgio levanta e fala assim, eu conheço essa história. Aí eu falei, se você conhece essa história, Sérgio, eu não lembro de quem era, eu acho que era de Josué. Eu falei, que legal. Eu sei todinha, porque eu escutei lá na escolinha bíblica. Aí eu falei, que bom. Aí ele perguntou, você quer ouvir? Eu falei assim, então vamos ver, vamos fazer uma roda. Aí eu fiz a roda, e ele começou a contar a história para todo mundo. Ele contou a história toda. Aí quando alguém interrompia, ele ia lá, aí mandava calar a boca, saía do mundo de paz dele, mas ele tinha uma capacidade de contar a história, mais especificamente sobre a Bíblia, porque a mãe dele forçava ele a ir à escolinha dominical, né? Aí o que eu fiz com ele? Toda semana, toda quinta-feira, que era o dia que a gente fazia a roda de leitura, eles tinham um momento deles de escolherem as historinhas, e depois o Sérgio contava uma história para gente, né? Normalmente ele trazia história bíblica para contar, mas o Sérgio, ele se tornou um amor comigo, né? Primeiro porque a gente trabalha a partir da perspectiva de protagonismo escolar, né? E porque ele se sentiu importante, né? Ele era importante porque ele via que eu dava para ele o lugar de professor e ele ia lá para frente, ele falava. Hoje eu já não tenho notícias dele, já faz muitos anos que eu dei aula em São Gonçalo, né? Espero que ele tenha conseguido se consertar na vida, né? Mas como que foi importante ter parado naquele momento e ter deixado que o saber externo dele, o saber de fora dele, falasse naquele momento. Porque foi uma forma de chegar até ele, né? Que era uma criança, que era espancada pelo pai, era acompanhada pelo conselho tutelar,
enfim, que tinham um histórico, né? A criança, ela não é um ser solto, assim como nós temos um histórico. Então, a partir da perspectiva social da escola, a gente integra o saber interno com o externo. O que eu posso pegar de saber científico e juntar com o saber histórico, né? Com o saber social daquele aluno, né? Até mesmo para contextualizar a aula, né? Se eu dou aula de geografia, é óbvio que o entorno da escola, geograficamente, me diz alguma coisa. E por que eu não parto dali? Por que eu tenho que partir de outro lugar que ele não tem ideia do que seja, né? Não estou dizendo que ele não tenha que ter acesso, pelo contrário. Ele tem que ter acesso, mas ele tem que partir de um ponto. E que ponto é esse? É a realidade que ele está inserida, né? Adotar uma gestão participativa no seu interior. A escola, quando ela pensa na sua função social, ela não se constrói sozinha, ela chama o pai para discutir, ela chama a mãe para discutir, os alunos, eles participam da construção da escola. Isso a gente chama de gestão democrática, né? Eu até fiz uma live essa semana, eu não sei se alguém assistiu, acho que eu botei no grupo de vocês, no Facebook, para falar de financiamento escolar, né? Inclusive vou participar no dia 30 de julho, eu vou fazer outra live falando sobre financiamento de educação integral, né? Que foi bem interessante. Aí eu falei que direção de escola, eleição para diretor não garante democracia, faz parte, mas não garante. Aí uma professora foi lá e botou assim, eleição de diretor é democracia, sim. Aí eu não rebati, porque ali eu estava falando de outra coisa, que não era isso, mas não garante. Por que não garante? A eleição, né, a votação, tá? Eu não estou falando de eleição política, não, tá, gente? Estou falando quando eu tenho que decidir a cor da blusa que a gente vai usar na turma. Ah, vamos votar. Pronto. Será que o voto chega a um consenso? Ou ele simplesmente mostra que a quantidade se sobrepõe, a maioria se sobrepõe à minoria, né? A gente acaba reproduzindo o que é muito comum na sociedade, que a quantidade ou aquele que detém o poder se sobrepõe sobre aquele que tem menos, né? E às vezes a gente acaba repassando isso na escola de forma muito sutil, sem a gente perceber. Quando, na verdade, a gente deveria, enquanto sujeito histórico, sentar, discutir e tentar chegar a um consenso, né? Porque quando a gente chega a um consenso, quer dizer que todas as vontades, todos os desejos, todas as expectativas foram atendidas. Não? Que não necessariamente seja A ou C, mas que seja B, que une os dois lados, né? Tem momento que é necessário fazer a eleição sim, porque a discussão fica grande e aí fica impossível, né? Contribuir na construção de um Brasil como um país de todos, com igualdade, humanidade e justiça social. Bem, isso eu acho que, independente dessa visão social da escola, o desejo de toda escola, né, é formar realmente cidadãos críticos, reflexivos, que atuem na sociedade. Quando eu vejo matérias ruins sobre a escola, eu fico muito triste, né? Quando eu vejo, eu não sei se vocês assistiram, acho que foi semana passada, aqueles diretores que estão sendo investigados por desvio da verba de merenda, né? E a gente pensar que nós estamos passando por um período de pandemia, né? Um período tão difícil,
e nós temos pessoas desviando recursos mínimos da população, direito à alimentação, né? Educadores, não são qualquer pessoa, são educadores, são diretores de escola, né? No meio de uma pandemia. É muito difícil pensar isso, né, gente? Muito complicado, né? Bem, aí eu trago um mapinha de um senhor que eu acho que vocês já ouviram falar, que é o Libânio. Vocês conhecem o Libânio? Acho que em didática vocês trabalham com o Libânio, né? Sim, sim, super amigo da professora Gabi. Ela até mostrou. E o nosso também. Está se tornando nosso amigo também. Está se tornando amigo também, né? Eu conheci o Libânio há muito tempo atrás. Bem, e o Libânio, ele traz uma informação interessante, então não vai ser difícil de vocês perceberem essa organização da escola, os meios em função dos seus objetivos, né? E como isso se integra com essa visão social da escola, né? O Libânio, ele traz ali no centro da perspectiva dele 3 itens: currículo, conteúdos e ensino, né? Quando a gente fala de currículo, a gente está falando de um todo, né? E a gente vai pensar que a escola, ela é formada por conteúdos, ela é formada por ensino e ela é formada por um currículo também, né? E esses 3 itens aí são 3 itens que são atravessados por outras questões, né? Eles vão ser atravessados por exigências econômicas, políticas e sociais, e essas exigências políticas, econômicas e sociais vão refletir diretamente nos objetivos que eu traço para a escola, né? Porque a minha comunidade tem expectativas. E esses objetivos, eles vão influenciar diretamente no conteúdo, no currículo e no ensino da escola, né? Agora, a gente tem que lembrar que esses 3 aqui estão ligados à qualidade cognitiva, e operativa das aprendizagens, né? A aprendizagem, ela tem que fazer sentido, né? E toda ação pedagógica, ela deve ser o quê? Planejada, né? E quais são os planejamentos? Nós temos o projeto político-pedagógico, nós temos os planos de ensino, nós temos o plano de curso, né? E tudo isso aqui também interfere e é prática de uma organização da gestão, né? De organização e gestão da escola. São práticas de gestão que a gente chama, né? E todo esse bololô aqui vermelho chega no final e passa por um processo que a gente chama que é o processo avaliativo, né? Quando a gente faz a avaliação do aluno, a gente não está fazendo a avaliação do aluno sozinho. A gente está fazendo a avaliação do processo, né? Porque se eu traço aqui que a minha escola, ela responde a fatores que são, econômicos, políticos, sociais e culturais, e eles respondem a objetivos, o meu processo avaliativo, ele não pode ser só uma prova, né? Porque será que a prova vai dar cabo de refletir o ensino, os conteúdos, o currículo integrado a todos esses outros eixos aqui? Por isso que a gente fala que a avaliação, ela tem que ser vista de uma maneira global, né? Tanto que a lei traz que a avaliação,
O qualitativo sobrepõe-se ao quantitativo. Ou seja, o aluno como um todo, a gente tem que, quando a gente vai avaliar, a gente olha o aluno como um todo, não somente o que ele tirou de nota na prova. Bem, qual a função social da escola? O papel da escola se modificou ao longo dos anos. Aqui, eu vou explicar, porque não adianta eu ficar lendo e eu não gosto de... Oi, pessoal, voltei, minha internet caiu. Estão me ouvindo? Professor, a imagem congelou e travou aí essa imagem. Mas vocês Só estão foi me só a ouvindo? minha ou foi da turma toda? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, estão me ouvindo? Professor, Não, tá professor, travando muito, aí eu não tô te escutando também. Eu também não, professor. Não escutei a explicação. Não, gente, travou, caiu. Estão me escutando agora? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Foi porque caiu Agora sim. Caiu a minha internet, peraí. Eu saí e voltei da sala, peraí. Ih, peraí, deixa eu acertar aqui. A internet está instável. Bem, então, gente, a escola, ela foi se adaptando, ela foi criando ramificações de acordo com o tempo, de acordo com as necessidades. Vocês estão me escutando bem? Não. Vocês estão me escutando? Eu tô. Eu estou. Também tô. Tá, obrigado. Então, olha só, gente. Então, a escola, ela foi se transformando, ela foi se adaptando às necessidades de acordo com o tempo que foi passando, né? Ela não muda como um todo, né? Mas a gente tem que lembrar que ela sofre influências externas. O que são essas influências externas? São as expectativas que a população tem frente à escola, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um aluno no 5º ano, aí ele passa uma semana chegando a casa falando que ele, olha, hoje eu brinquei no parquinho. Aí chega amanhã. Ah, hoje a gente jogou futebol. Aí chega no outro dia. Ah, hoje a gente ficou pintando. E chegar a casa sem nada escrito no caderno, com certeza o pai vai reclamar, né? Vai reclamar por quê? Porque a expectativa é que ele vá para a escola e que ele encha o caderno e que ele tenha muito dever, né? E se não tiver, é igual a médico. Ah, gente, espera aí que eu acho que não está gravando. Está gravando? Não, voltou a gravar. É igual a médico. Olha, eu quando vou a médico e o médico não me passa remédio, parece que eu não fui ao médico, né? Eu tenho uma péssima necessidade do médico me passar remédio. Eu já chego no médico. Oi? Não escutei. Receitando para mim o que eu preciso. Receita com remédio, com tudo. Eu só quero o CRM dele, o carimbo, para dizer que eu tô certa, só isso. Eu vou ao médico já com essa expectativa de tomar o remédio. A mesma coisa é a escola, né? A gente manda o filho para a escola e a gente tem a expectativa de que ele está lá na escola, que ele vai fazer exercício, e são aqueles exercícios que nós estamos acostumados ao longo do tempo, né? Preencher o caderno, folhinha, e que tem aquela correção, ditado, né? Nem sei se dão ditado mais na escola. Tanto tempo eu não trabalho. Bem, então, em interface a esse pensamento de função social da escola,
A escola, gente, ela vem, de certa forma, suprir essas necessidades externas. Peraí, deixa eu desligar o microfone. E ela vem, de certa forma, suprir, não que seja obrigação dela, mas ela acaba ocupando essa função. Suprir necessidades básicas, né? Dentre elas, a de alimentação, né? Por isso, a lei tem um mecanismo que eles chamam de programas suplementares, tá? Vocês vão ver isso ano que vem. E na própria Constituição já vem, né? A educação, ela financia o ensino através de programas suplementares, né? Dentre eles, o da alimentação escolar. Eu acho que não foi com a turma de vocês que eu falei. Vocês viram a cesta básica que o Estado estava dando para as crianças? Eu não lembro, acho que passou foi no jornal Eu não. do SBT. Sim, inclusive eu recebi, professor. Você recebeu? Eu não sei se você recebeu a mesma, Vanessa, que eu tinha visto que foi 1 quilo de macarrão, 1 quilo de arroz, uma lata de sardinha, um biscoito creme cracker e eu acho que 2 quilos de fubá. Eu acho que era isso. Foi essa que você recebeu ou você recebeu igual do município? Não, você deve ter recebido igual do município. Não. É porque aqui em Maricá... Não é igual do município, não. Não é do igual do município, não, mas é melhorzinha. Um pouquinho mais que você... Aí eu estava vendo na reportagem as pessoas questionando, porque aqui em Maricá o Estado e a Prefeitura chegaram num acordo também, né? Mas em outros lugares o Estado está fornecendo sozinho, né? E o que a gente vai lembrar é que o que o governo federal repassa de recurso é muito pouco, né? Se ele fosse dar pela per capita de merenda do valor que vem do governo federal, que é em cima de centavos, né? É uma média de 35 centavos, 36 centavos por aluno, e aí vai variar de acordo com o ano de escolaridade da criança, né? De acordo com o segmento. Se o município não complementar a maior parte, a merenda escolar é muito pouca, gente. Vamos pensar um aluno de ensino fundamental que o repasse é de 35 centavos por aluno por dia, né? 35 centavos consegue compor um prato de comida? Né? Hoje eu acho que não existe nem biscoito de 35 centavos, né? Então, se ele for pegar o recurso que vem do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o conhecido como PNAE, né? Realmente a cesta básica é muito pouca, porque não é cesta básica, na verdade, é a compensação da alimentação do aluno do período que ele não está na escola, né? Que, na verdade, a gente for parar para pensar, nesse momento, deveria se dar cesta básica, sim, só que pela assistência social, não pela educação. Por quê? Perpassa os fazeres da educação, né? Porque a alimentação não é só para a criança. Aquela cesta básica que a gente recebe, a gente não cozinha só para o filho, aí chega na hora, estuda até 10 horas. Deu 10 horas, fiz a merenda, dei para ele comer, e aquele ali está separado. Não é, né? A gente sabe que essa cesta básica ela vai compor a alimentação da família. Então tinha que ser uma cesta básica enriquecida. Isso eu estou falando de maneira geral, tá, gente? Estou falando especificamente de nenhum lugar. Enriquecida com o que a gente precisa de minimamente para sobreviver um mês e meio, enfim. Porque o recurso do PNAE ele não vai conseguir dar cabo disso tudo. Então, os municípios e estados eles têm que complementar. E nem sempre os municípios e estados conseguem, né? O próprio Rio de Janeiro, estado, ele está em período de recuperação fiscal. Então, ele não pode ter gastos acima de um teto, porque senão ele perde o empréstimo que ele fez, né?
vocês devem lembrar que até pouco tempo atrás teve um problema sério no Estado com o pagamento de professor, né? Eu ainda era professor do Estado, a gente ficou tempo sem receber, depois para piorar, aí pagaram quem estava na ativa, mas quem estava aposentado ficou sem receber. Eu ficava imaginando, a gente que estava na ativa, eu, por exemplo, eu tinha matrícula aqui e matrícula no Estado. Então, eu não recebia do Estado, mas recebia da prefeitura. Então, de certa forma, eu estava vivendo, né? Agora eu ficava pensando nos colegas que só tinham aquele dinheiro e nos colegas que estavam aposentados. Porque às vezes você está só no Estado, mas você consegue uma escola particular, algo do tipo, né? Mas você imagina uma pessoa que trabalhou a vida inteira aposentada, ficar meses e meses sem receber, né? E foi muito triste aquela época, né? Porque o Estado do Rio estava em processo de falência. Conseguiu um empréstimo com a União, né? Mas tem tetos estipulados, né? Não pode ultrapassar os tetos. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar, gente, ele vem para complementar as ações da escola, né? É o que a gente chama de merenda escolar. Entendendo-se que, através da escola, a gente garante a segurança alimentar do aluno, né? Então, a alimentação escolar, a merenda escolar, ela tem que seguir padrões, não é qualquer coisa que eu posso dar ao aluno, né? Inclusive, as redes têm que ter nutricionistas para avaliar o cardápio, avaliar o que está sendo dado à criança, né? A composição, tudo isso tem que passar pelos nutricionistas, né? Entendendo que aquela alimentação vai suprir, de certa forma, a uma carência daquela criança, né? Mas lembrando que o recurso é muito pouco, né? Eu tenho aqui uma tabela, não está atualizada em 2020, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia, né? Vamos aqui em repasses do governo federal. Como que é o repasse do governo federal? Para criança em creche, R$ 1,07. Pré-escola, 53 centavos. Escolas indígenas e quilombolas, 64 centavos. Ensino fundamental e médio, olha só, 36 centavos. Vocês imaginem um aluno de ensino médio em fase de crescimento, se um prato, 36 centavos, vai suprir a necessidade. Até mesmo a criança de pré-escola, né, gente? Que tem o danoninho, tem aquelas coisas, né? EJA, o cara que trabalha o dia inteiro, que vai estudar, 32 centavos. Educação integral, R$ 1,07. Ensino médio integral, R$ 2,00. Aí já deu R$ 2,00, dá para comprar o quê? Um alface? Acho que dá, né? Acho que a alface tá R$ 2,00, não tá? Por aí. Bem, enfim, então se a gente perceber, o que a União passa não é grandes coisas, né? Então os municípios e estados, eles têm que complementar, senão a merenda escolar não sai. Então a gente não vai falar só de um fundo da União, né? Porque o recurso não é só da União. A gente vai lembrar também que a União, ela tem função redistributiva. Ela recebe recurso do município, ela recebe recurso do estado e depois ela repassa, né? Ela redistribui esses recursos, né? Agora, algo importante que veio no programa de alimentação escolar, através da resolução número 4 de 2015, que altera a número 26 de 2013, que vem falar da questão da agricultura familiar, né? E ela vai dizer que no âmbito do PENAI, ou seja, no âmbito do dinheiro que vem do PENAI, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 30% tem que ser utilizado para a compra de alimentos da agricultura familiar, né? Por que foi importante a entrada disso? Porque valorizou os pequenos produtores. Então, quer dizer que 30% do recurso total que vem para a merenda, eu tenho que, obrigatoriamente, utilizar na compra de alimentos vindos
de pequenos agricultores. Mas, como nem tudo é tão bom assim, os pequenos agricultores eles têm que estar ligados a uma associação ou ter CNPJ, né? Não é assim chegar ali e falar assim, eu quero comprar esses 15 pés de alface, né? Não é, né? O programa, a alteração, ela foi importante, mas o trabalho das redes, o trabalho das secretarias de agricultura são essenciais. Por quê? Senão, o que adianta ter 30% para utilizar com a agricultura familiar, mas se o município não consegue suprir a merenda? Por exemplo, eu vou comprar ovos para 23 mil alunos. Aí eu vou, ao invés de comprar numa granja gigante, uma fábrica aí gigante, eu vou procurar uma granja menor, que seja de moradores da cidade, que eu vou valorizar a cidade, né? Aí ele chega lá e fala assim, não, eu só consigo dar 1.000 ovos por semana. 1.000 ovos não dá, gente. Né? 1.000 ovos não dá, é muito pouco, ou seja, não vai conseguir suprir. Né? Por isso que é bom quando eles formam a associação. Né? Então, precisa-se de uma política também, a nível estadual, a nível municipal, de aprimoramento dessa agricultura familiar. Depois nós temos aqui outro programa importante para a gente pensar aí, que vai se interligar à escola, que é o PENAT. Né? Por quê, gente? Tem duas questões importantes quando a gente fala de escola. Acesso e permanência. A criança, ela permanecer na escola, né, é algo extremamente delicado. Né? Para ela permanecer na escola, ela tem que ter alimentação, ela tem que ter o cuidado também, ela tem que ser estimulada, porque senão, às vezes, a escola vira o que a gente chama de cadeia. Né? Às vezes a gente vê as escolas com aqueles muros altos, com as janelas todas gradeadas, né? E parece realmente uma prisão. Será que eu sinto prazer de estar ali dentro daquela gaiola? Né? Rodrigo? Oi, amor. Os CIEPs se transformaram em umas verdadeiras prisões, né? Infelizmente. O CIEP... E o perfil e a proposta não era essa, né? Não, pelo contrário. Pelo contrário. O CIEP era o sonho de Darcy. É muito triste ver os CIEPs todos cheios de grades, cheios de... Tem alguns que têm policiais. Eu achei aquilo ali fortíssimo. O que acontece? Criança pequenininha, Rodrigo. As crianças tudo pequenininha. Claro que tem dois segmentos ali. O policial não está para aquelas crianças pequenininhas, mas se entende que são para os adolescentes. Mas o CIEP todo cheio de grade, desconfiguraram totalmente o planejamento. O que acontece, Cristina? O CIEP é algo que toca muito em mim, porque eu pesquiso o CIEP, eu falo sobre o CIEP, né? Então é algo que é muito referência para mim. Né? O CIEP ele foi concretamente uma escola pensada para a classe popular. Né? Isso não sou eu, Rodrigo, falando, isso o próprio Darcy falava. Ele falava que ele fez uma escola para pobre. Né? Ele falava que o pobre precisava do CIEP, porque ele entendia que, através do CIEP, as pessoas conseguiriam sair da pobreza, conseguiriam se desenvolver, porque eles teriam acesso à arte, à cultura, à alimentação, a reforço escolar, né? Que era o que eles não teriam acesso se estivessem fora da escola. Né? Então, o CIEP, ele na frente tinha aquelas grades verdes, né? Para se misturar com o gramado, para ter a ideia de que não existia grade, né? Porque a ideia era entender que a escola ela era realmente de todo mundo e ela é parte daquilo. Agora, quando a gente pensa nessas grades, nessa desconfiguração, a gente vai pensar o seguinte, Cristina, o
problema não é dentro da escola, o problema é o que está fora, né? Ela está respondendo, e aí eu não estou falando para você que esteja certo ou esteja errado, ela está respondendo à sociedade no qual ela está passando, né? Que se chegou um momento em que, se a escola não tiver grade, ela é assaltada, as pessoas roubam a escola. Eu fico impressionado como alguém consegue. E às vezes a gente, do próprio lugar, né? Arromba, rouba. Eu, uma vez passei uma situação numa escola, entraram na escola, inclusive foi um CIEP que eu trabalhei, arrombaram a cozinha, conseguiram chegar à despensa, né? Aí algumas coisas eles levaram, outras coisas eles comeram lá mesmo e largaram lá. Fizeram prato, fizeram tudo no final de semana, né? Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, tá, foi só a comida, né? Agora tem lugares que eles roubam, destroem, quebram, né? Eu acho que eu já falei isso diversas vezes para vocês, eu não sou uma pessoa religiosa, né? Eu não tenho religião em si, mas eu fico impressionado quando eu vejo, não que outros lugares devam ser pichados, quando eu vejo igreja sendo pichada, né? Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, se a igreja está sendo pichada, né? Ou quando eu vejo um centro espírita que as pessoas entram e quebram tudo, né? As pessoas não respeitam simplesmente a fé do outro, né? A gente está numa sociedade muito complexa, né? Eu não sei se vocês viram um vídeo de uma senhora que atacou um rodoviário essa semana, e ela falava que ela podia atacar porque ela era uma mulher de Deus, e era isso, era aquilo. Aí foi presa, eu não sei o que houve com a mulher, né? Enfim, a nossa sociedade ela passa por um processo que é quase que uma guerra civil, né? É uma guerra civil tanto de questão de segurança, né, quanto de questões ideológicas, né, que estão caminhando para algo muito agressivo, né? E a escola, de certa forma, ela vai recebendo essa demanda e ela vai respondendo essa demanda, né? Inclusive enquanto expectativa dos pais, né? Quando eu vejo hoje as escolas sendo reformadas e eu vejo o Blindex, eu acho maravilhoso, eu acho super legal o Blindex, né? Eu acho que dá outra ideia, né? Aí eu parei num minuto e pensei assim, eu falei, será que as pessoas vão entender por que é Blindex? Ou vão sentir falta da grade ou do muro, né? Que ninguém vê nada o que está acontecendo ali, né? Como se fosse um mundo externo. Bem, e o que é o PENAT, gente? O PENAT é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Apoio ao transporte escolar, não Programa Nacional do Transporte Escolar. Por que é o apoio? Porque é a mesma coisa da alimentação. Eles apoiam o município, né, nesse transporte do aluno, nesse acesso à escola. Porque o acesso ele se dá de duas formas, né? Ele se dá pela matrícula e ele se dá pelo caminhar, pelo chegar, né? Então o PENAT ele é criado como programa suplementar, onde os municípios e estados recebem ou recurso para comprar, né, ou uma parcela, porque a União nunca manda 100% da parcela, ou a própria chegada dos ônibus, dos barcos, né, porque tem lugares que utilizam barcos, né, que são os amarelinhos. O que vocês têm que prestar atenção é que o transporte escolar, a rede estadual, às vezes vocês não veem a rede estadual ofertando. Existe um mecanismo legal em que o Estado pode doar os seus ônibus para o município. Ele doa para o município. Só que tem um artigo que diz o seguinte, que se caso o Estado doe o ônibus para o município, obrigatoriamente o município tem que carregar os alunos do Estado, né? Então, às vezes a gente não vê o Estado, mas às vezes o Estado
doa para algum município e o município teria essa obrigatoriedade, mas também ninguém divulga, né? E aí gente, quando a gente pensa função social da escola, a gente tem que pensar para quem é essa escola, né? E a gente tem que lembrar que o Brasil é um país de desigualdades. E, às vezes, a lei ela é criada e parece que é... Eu não estou aqui sendo contrário à legislação, pelo contrário, eu acho que a lei no Brasil ela é essencial, mas que a gente não a receba totalmente como a salvação. A gente tem que sempre ler a legislação com outro olhar, né? A gente fala de alimentação escolar, a gente fala de acesso à escola, aí a gente vê uma foto dessa que é uma escola, né? É uma escola. Por que a diferença existe? E se a diferença existe, cadê o poder público aqui nesse lugar, nessa foto, que não se mexe? Cadê o Ministério Público? O que acontece que isso aqui ainda existe? E a gente vai lembrar também que, se eles estão aqui, nas... Deixa eu pegar a canetinha. Se eles estão aqui, nessa instituição escola, quer dizer que a escola é importante para eles. Quer dizer que a escola representa algo para eles. Socialmente, a escola ainda vive dentro deles, né? Agora, a gente tem que pensar enquanto sociedade por que esses exemplos ainda existem, né? Por que isso aqui ainda é uma sala de aula? Né? Que às vezes a gente reclama da nossa sala de aula, a gente imagina, olha só o que passa e é uma comunidade carente, né? Porque você perceba que tá todo mundo de chinelinho, né? Olha só, o chão batido, né? Aqui provavelmente esse plástico aqui para não vazar água, né? Tem 3 alunos, mas eles estão ali e a escola é importante para eles, né? E aqui a CPI da merenda, né? Que foi uma CPI que teve no governo Dória, né? O Dória, ele fez uma aquisição de merenda que ele estava trocando a merenda tradicional por um tipo de merenda que era parecido com uma ração, né? Que ele falava que aquela ração tinha mais nutrientes do que a alimentação comum, né? Chamava de mistura. Aí descobriram que tinha desvio na verba da merenda, porque a ração era mais barata e ele dizia que era mais nutritiva, mas na verdade o problema, a questão não era essa, né? Enfim, então são questões que atravessam a escola, são questões, gente, que a gente vai lembrar e pensar que a escola, ela representa e ela é formada por diversas pessoas, por diversos olhares, por pensamentos que a atravessam, né? O texto que eu passei para vocês fala dessa perspectiva de função social da escola, de entender a escola enquanto instituição, né? Que, por mais que tenha problemas, é essencial ainda para a sociedade, né? E ela é essencial quando ela se faz social, quando ela consegue refletir sobre o que está externo a ela, o que está posto para além dela, né? Ela não é uma ilha sozinha. E isso a gente vai complementar em Políticas 2, quando vocês vão pegar a legislação pura para a gente desmembrar, né? Enfim, crianças, agora eu vou abrir para perguntas, questionamentos, apontamentos. Alguém quer me fazer alguma pergunta, falar sobre algo a respeito do texto ou do que eu apresentei aqui para vocês? Eu vou botar essa apresentação lá no Ava, tá? Alguma coisa? Não? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo.
bem Bem, esclarecedor. obrigado. Então, olha só, gente. A função social da escola não é algo complicado, mas é algo importante porque pelo que vem pela frente a gente vai tentar sempre olhar por esse olhar social, né? Para quem que a escola é feita, tá? Lembrem-se sempre disso. A escola ela é feita para alguém e por muitos alguém, tá? Lembre-se disso. Bem, quem já viu o trabalhinho que eu deixei lá, o trabalhinho é só uma questão, não tem nada demais lá, não é para escrever folhas e folhas, tá? Pelo amor de Deus. Em 5, 4, 6 linhas, vocês respondem aquilo, tá? Sejam objetivos no que vocês estão escrevendo. Não precisa encher de coisa, não, tá? Eu vou postar a prova de vocês, vou dar até o próximo sábado para vocês me entregarem a prova, tá bom? Aí dá tempo de vocês pensarem bastante, tá bom? Sábado ou domingo, tá? Aí eu boto ali um prazo para vocês. Por favor, não percam o prazo. Se vocês ficarem com alguma dúvida em alguma questão, chama a titia, chama o professor, a gente conversa, né? Eu não tenho problema de conversar com vocês, pelo contrário. Ou avisa a Poliana para eu entrar em contato. Eu comprei um telefone para vocês. Comprei um telefone aqui, novinho. Eu vou botar um chip e esse telefone aqui eu só vou botar alunos. Porque é o meu outro Próspero. telefone. Oi? Que lindo! Ele é próspero. Não, minha filha, necessidade. Poliana, eu estou ficando louco com esse negócio de aulas remotas, porque as pessoas não têm horário. Esses dias nasceu o filho de um, aí eu recebi, aí depois, 1h da manhã, tinha uma aluna perguntando se o trabalho era para fazer à mão ou digitado, né? E o que acontece? Como eu durmo muito tarde, eu vejo... Sabe o que eu ia responder, né, Rodrigo? Quê? Eu ia responder, faz com a técnica. Então... Não, as pessoas elas não têm noção mesmo. Perderam os horários, né? Então, assim, eu Isso. tenho o hábito de abrir todo o WhatsApp que chega para mim, né? Então, assim, eu sempre falo de turma, eu sempre abro da Poliana, ou da Andréia, representante, que eu sei que está trazendo alguma informação, né? Mas fora isso, porque mistura com coisa da outra faculdade, da prefeitura, enfim. Aí eu comprei esse aqui, que eu vou deixar um número só para aluno, que aí eu consigo atender todo mundo aqui, que eu vou chegar de madrugada, aí eu vou respondendo a todo mundo. Até segunda-feira, mais ou menos, eu dou esse número para vocês, aí vocês vão poder me adicionar lá, tá? E aí vai ser um só para ajudar vocês também, tá bom? Olha, crianças, alunos, alunas, graduandos, futuros pedagogos, futuras pedagogas, foi um prazer estar com vocês. Desejo que vocês fiquem bem nessa semana, tá? Fiquem em paz, coração. Aproveitem final de semana, aproveitem a família de vocês, os bichinhos de vocês, tá? Aproveitem a provinha, que tá linda. Meu Deus. Professor, Fala, meu amor. então, eu fiz seu trabalho, sendo que eu não consegui de jeito nenhum abrir ele direitinho, igual você postou. Aí eu acabei não conseguindo manter aquele padrãozinho. Tem algum problema? Não tem problema. Juliana, eu vou até botar observação na prova. Vocês podem me mandar só a resposta. Eu quero, mas aí vocês colocam o nome, a matrícula e a resposta em ordem. O trabalho é só uma questão, né? Mas a prova, a mesma coisa. O nome, a matrícula, questão 1, questão 2, porque teve muita gente que não consegue imprimir, aí faz no caderno, né? Não tem problema. Mas é só botar em ordenzinha. E quem me mandar foto, toma cuidado, gente, porque às vezes a foto parece aquela foto da Kodak antiga, que sai com aquele vermelhão do lado, né? Então, bota numa luzinha assim para eu enxergar, porque além de tudo eu ainda perdi meus óculos, então até os outros chegarem eu tô tendo que ler muita coisa, tá bom?
Tá certo, obrigada. Meu beijo para vocês. Obrigado, Marisa, pelo elogio. Meu carinho a todos vocês, tá bom? Beijo no coração. Fiquem bem, tá? Qualquer coisa, só me chamar, tá bom? Tchau, doutor. Boa noite. Beijo. Tá bom. Tchau. Beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, gente.